Queridos irmãos e irmãs, queria pedir que aumentasse um pouquinho o microfone, por favor. Nós hoje lemos na liturgia uma parábola, por assim dizer, uma comparação de Jesus que aparece apenas em São Mateus. E que, portanto, tem algo de especial, sobretudo porque São Mateus escreve para a igreja oriunda da judaidade, dos judeus. E, portanto, tudo o que é aqui relatado tem um peso diante de quem são esses destinatários. O texto começa dizendo: Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo. Portanto, ele está falando dos dirigentes do povo judeu. Não podemos esquecer que, depois do retorno do exílio em Babilônia, a classe sacerdotal, após um breve tempo monárquico, assumiu a liderança sobre Judá. E essa liderança, esse governo, permaneceu até os dias de Jesus, porque essa mesma liderança se acompliciou com as autoridades do império. Então é com eles que Jesus está falando, com os sacerdotes e com os anciãos do povo. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. A palavra filho aqui é uma palavra bem interessante. A palavra technos, em grego. Como vocês sabem, techné é a palavra de onde vem o termo tecnologia. Por quê? Tem a ver com criar. Então aqui ele está falando de filhos, mas no sentido de filhos criados, ainda em criação, ainda dependentes. O texto grego, e mesmo os clássicos gregos, utilizam essa palavra com esse significado. Nós também o utilizamos. Por exemplo, nós falamos de criança. A palavra criança vem da palavra criar. Criança é um ente que se está criando, no mesmo sentido de qualquer criação. A gente, por exemplo, quando tem frangos, bois, a gente diz: vou cuidar da criação. Em espanhol se fala criatura, não existe a palavra criança, diz criatura, com esse mesmo sentido. Então, ele tem 2 technos, 2 crianças, 2 filhos que ainda são dependentes e estão sendo criados por ele. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero, ou não tenho vontade. Mas depois mudou de opinião e foi. Essa palavra, mudou de opinião, no grego é a palavra metanoia, que significa exatamente isso. Ele mudou de pensamento. Ele passou para um outro pensamento. Ele ultrapassou o seu pensamento, o pensamento que ele tinha antes. A palavra é forte, ela indica uma mudança de direção interior, uma mudança de mentalidade. E ela não está posta aqui
digamos assim, acidentalmente. São Mateus aí escolheu justamente para indicar que houve uma mudança íntima, interior, profunda. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. É muito interessante a brevidade dessa frase, em relação à frase anterior. A frase anterior indica um processo. Ele diz que não quer ir, ele é sincero, diz não quero, mas depois muda de ideia e vai. Muda o seu pensamento e vai. Enquanto que o segundo não é sincero, tomado pela vaidade, pelo desejo de parecer bom aos olhos do pai, diz: sim, eu vou, mas depois não vai. Simplesmente não vai. Então vem a pergunta de Jesus, que é como que a pergunta que fecha o enigma da parábola. Qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo não podia ser outra, a resposta é óbvia. O primeiro. Ele disse que não ia, mudou de ideia e foi. Ele disse que não ia, alterou o seu pensamento e foi. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. E aqui é um versículo desses que muitas vezes são retirados fora de contexto, porque as pessoas utilizam esse versículo como uma mordaça para os cristãos, né? Para dizer, olha, as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. Vocês que são cristãos, vocês que são frequentadores de igreja, o contexto é exatamente o oposto. E Jesus explica. Ele diz: os teleion, os cobradores de impostos, e as porneian, as prostitutas, vos precederão no Basileia Tuteu, no reino de Deus. Por quê? E aí ele explica. João veio até vós num caminho de justiça, mas vós não crestes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos metanoite, não mudastes o vosso pensamento, a vossa maneira de pensar, e crestes nele. Não crestes nele. Então nós temos aqui, na boca de Jesus segundo São Mateus, esse binômio: conversão, mudança de pensamento e fé. Crer nele. Esse binômio é muito importante. Por quê? Existem alguns comentadores do Novo Testamento que dizem que São Mateus e São Marcos são, por assim dizer, aqueles que escrevem de Jesus numa perspectiva das obras, do fazer.
Enquanto São Lucas já absorve a teologia de São Paulo, que diz que é pela fé que nós somos salvos. E há uma grande acusação contra São Paulo por parte de alguns exegetas modernos, que eles dizem o seguinte, que São Paulo, ele meio que teve uma quedinha grega. Ou seja, se para o judeu raiz, aquilo que importa é o fazer, é o obedecer, é a coisa concreta, operativa, é cumprir a lei, digamos, abraçar as obras. Para os gregos, o importante é o pensamento. Então, concluem eles que São Paulo, meio que se helenizou, absorveu um modo de pensar grego e colocou toda a ênfase na fé, no pensamento, na mudança de pensamento, em que você troca o pensamento, digamos assim, carnal, externo, por um pensamento sobrenatural, místico. Só que num texto como esse, que é citado apenas por São Mateus, que não está em São Marcos, não está em São Lucas, muito menos em São João, esse tipo de argumento perde toda a sua força. Por quê? É Jesus que está falando. Você tem que mudar a sua forma de pensar para crer. E mudar a forma de pensar para crer é o que aqui ele chama de trabalhar na vinha. Trabalhar na vinha do Pai não é camelar, não é fazer 1001 coisas ao modo judaico, não é uma obediência exterior. Trabalhar na vinha do Pai é, dia após dia, mudar a maneira de pensar, reformar os próprios pensamentos. É fazer uma alteração de consciência em que nós somos transferidos, para utilizar uma outra comparação de São Paulo, do império das trevas, deste mundo corrompido, do tráfego entre as coisas puramente materiais, para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para a vida espiritual. Trabalhar na vinha significa trabalhar a fé, é exercer a fé através da oração, é beber Deus na vida sobrenatural, é começar a regular-se por um princípio divino, não mais pela minha vontade humana, pela minha conveniência, pela minha utilidade, por aquilo que me dá prazer, por aquilo que me dá conforto, por aquilo que simplesmente estabelece uma ordem melhor do lado de fora. Trabalhar a fé significa agir unicamente com o objetivo de alcançar a união com Deus. Quando acontece esse tipo de mudança, então nós entramos no quadro de que Ezequiel fala na primeira leitura. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Ou seja, o homem de Deus, ele não obedece à lei de Deus simplesmente porque Deus mandou. Como ele trabalha na oração pela reforma da sua própria consciência, ele entende porque o bem é bom e ele age por convicção. Ele se arrepende da iniquidade que praticou, da maldade, e observa o direito e a justiça. É muito interessante, a palavra iniquidade, ela tem a ver com o que é torto.
no hebraico. E a palavra justiça tem a ver com o que é reto, com o que é justo. O homem que trabalha a fé, ou que faz trabalhar a fé em sua alma, é alguém que tem retidão. Ele não tem uma compartimentação interior. Ele não é alguém que anda por caminhos múltiplos, tentando dar um jeitinho nas coisas, tentando torcer tudo para o seu lado, tentando fazer com que as coisas lhe sejam mais favoráveis. Não. O justo é reto. Ele entendeu porque o bem é bom, então ele o pratica com todo amor, com toda convicção. Uma vez que dia após dia ele mergulha em Deus para ter, por assim dizer, a sua consciência envolvida pela verdade sobrenatural. E Deus encontra a sua verdade nele e a ama. O Salmo diz que justiça e paz se abraçarão. E como é que isso se dá? Quando Deus encontra a sua justiça na nossa alma, a sua retidão, a nossa consciência é uma peça única na presença dele. Nós fazemos o bem porque ele é bom e porque nós sabemos o que é o bem. O homem que não mudou a sua consciência, ele só faz alguma coisa porque Deus mandou, e se ele puder não fazer, ele não faz. Se ele puder estar dispensado, melhor para ele, na cabeça dele. Então, facilmente, ele se desfaz daquilo que Deus manda. O homem justo, não. Então, por exemplo, um homem justo jamais vai encher a cara. Por quê? Porque ele sabe que aquilo não é bom. Ele sabe que embriagar-se tira de nós a inteireza da nossa personalidade, a clareza do nosso juízo, a consistência da nossa vontade. Então ele domina a sua vontade de se exceder. Por quê? Porque aquilo é bom. E se ele é bom mesmo, nunca ninguém vai fazê-lo conseguir passar da medida. Ele não vai ficar pensando, ai, que droga que eu não posso encher a cara, mas que desgraça que eu não posso me embebedar. Não. Ele não fará aquilo porque ele sabe que aquilo não é bom. O seu pensamento foi afetado pela verdade da fé. Ele entende que nós temos que estar com o Espírito pronto para receber as sutis comunicações do Espírito Santo. Isso vale para tudo mais na nossa vida. Um homem justo, por exemplo, jamais vai, sei lá, numa rave, numa festa mundana dessa que todo mundo fica doido. Por quê? Aquilo não é um ambiente para ele. Chega, por exemplo, sexta-feira à noite, deu lá suas 10 horas, vai dormir. Ele não vai dormir pensando assim, ai, como eu queria estar numa festa cheia de drogas, de álcool, de abuso. Não, porque ele sabe que aquilo não é bom para ele. Ora, por isso São Paulo diz na segunda leitura, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria, aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivem em harmonia procurando a unidade. Ou seja, todos nós cristãos deveríamos querer a mesma coisa, Deus. Deveríamos aspirar pelo mesmo objetivo, a união divina. Deveríamos ter como prioridade crescer na espiritualidade. Todos nós cristãos deveríamos ter um afeto comum, Cristo. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade,
cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. É uma atitude de humildade que se traduz num espírito de serviço. De humildade de quem considera o outro melhor do que si, de serviço, porque se preocupa com o que é dele. Isso não porque foi mandado simplesmente, mas porque nós absorvemos o princípio. Isso é bom, perfeito e agradável. Queridos irmãos, lutemos para ter os mesmos sentimentos de Cristo. Lutemos para ter essa mudança do nosso pensamento diariamente. O nosso problema está aí, nos nossos pensamentos desordenados. Ser cristão não é simplesmente vir à igreja ao domingo e continuar pensando o que todo mundo pensa, gostando do que todo mundo gosta, fazendo o que todo mundo faz. Ser cristão significa alinhar os próprios pensamentos com os pensamentos de Cristo. Eu penso o que Ele pensa. Eu gosto do que Ele gosta. Eu quero o que Ele quer. Vigiemos os nossos pensamentos, queridos irmãos. Vigiemo-los. Pensemos se muitas vezes nós ainda não achamos que o pecado compensa, que o pecado é uma coisa boa, que pena que é proibido. Vigiemos os nossos pensamentos. Se nós não estamos cobiçando com a nossa alma aquilo que é ilícito, vigiemos os nossos pensamentos. Porque tudo começa aqui, numa mente reformada. Conversão acontece na alteração do padrão da nossa mente. Vigiemo-la, portanto, para que ela esteja à altura do Evangelho.